Fala tu, aqui é o RPG trazendo mais um vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Lembrando, card na tela para minha playlist de Jornada Heróica Guerra Artoniana. Link no comentário final para quem quiser comprar tanto o livro básico de Tormenta 20 quanto o livro de campanha Guerra Artoniana. Aviso, spoiler da campanha inteira. Eu vou falar de tudo sobre a campanha, no caso, vou resumir, né? Uma das partes da aventura 10, que no caso... A aventura 10 é a última aventura do arco do interlúdio, para assim poder começar o próximo arco. Sim, ele é o arco mais curto, mas ainda assim eu acho muito genial de ter esse momento de poder respirar e poder ir atrás de sua história, da sua distinção, etc. Então, aviso, spoiler da campanha inteira e parabéns para meus jogadores, porque mais um arco eles estão na reta final. A aventura, né? A primeira aventura da aventura 10, que é a primeira parte da aventura 10, é Bem-vindo a Selvos. O meu grupo vai até Gaurásia, atrás do pai do nobre, que é um tal de Artan, que, né, é o pai do nobre. Eles chegam, né, em Gaurásia, e aí já com o tempo, como que é um pouco da Gaurásia, vem, cara, uma enorme selva gigantesca, montanhas, vulcões inativos também, já conseguem ver várias espécies de pássaros e também lagarto trovão, que aqui o dinossauro chama de lagarto trovão, mas eu vou falar de dinossauro, fique tranquilo, tá? Pra quem não sabe, lagarto trovão é um dinossauro, mas vou usar o termo dinossauro. Nisso eles já veem isso, e aí, né, eles têm que descer do barco para ir atrás do Artan. Quando eles já descem, já tem a primeira grande surpresa para mim na campanha, que eu tinha planejado que ia aparecer um rei tirano. Um rei tirano é um tiranossauro Rex. E ele ia perseguir o grupo, porque, né, tá caçando. E aí o grupo teria que fugir dele. Só que eu esqueci um detalhe. O cavaleiro, agora, ele, após ter resolver com o Sr. Porrada de amizade, o Sr. Porrada quase foi um mestre, assim, pra ele. Ele pegou uma distinção que eu criei, que é o teólogo da porrada, e pegou essa distinção, e na distinção que eu criei, ele se torna automaticamente Devoto de Kim, no caso, ele tem que seguir as obrigações de Kim, porque o Sr. Porrada é um clérigo de Kim. E aí, clérigos de Kim, né, no caso, servos de Kim, não podem fugir de combate, porque senão é quebra do código. E aí eu esqueci desse detalhe. E aí o cavaleiro virou pro Tiranossauro Rex e falou assim, mano, vamos lutar contra esse bicho. O grupo virou contra o Tiranossauro Rex e falou lutar com esse bicho. Fiquei muito desesperado porque esse, mano, vai dar TPK, cara, vai acabar a campanha de um jeito muito idiota. Mas não, o meu grupo é muito forte, tanto que o Rei Tirano, no caso que eu tava usando, era um Rei Tirano gigante, que é D15, meu grupo é nível 10. E o meu grupo deu uma surra, eles espancaram brutalmente o Rei Tirano. Obviamente que o primeiro criatura que tava na frente do Rei Tirano era Clegg, até tem coisa de matéria vermelha, que eu não sei porque ainda não fiz nenhum inimigo atacar isso, saber o que é matéria vermelha. Até hoje não entendo porque como não fiz nenhum inimigo tentar atacar matéria vermelha, mas tudo bem. E aí ela tem camuflagem contra ataques. E aí o Tiranossauro, o T-Rex, bateu na Clega e teve a caixa de fala de D10, rolou duas vezes e errou os dois ataques na Clega. Se tivesse acertado, o ser totalmente diferente. E com causa desse erro, no caso desses dois erros, o meu grupo espancou o Tiranossauro Rex, mataram a criatura. Só que aí eu tive uma felicidade. Eles podiam extrair o fígado do Tiranossauro Rex para comer e ganhar mais um de força, porque tem isso, né? E aí na hora que eles iam extrair o fígado, que no caso quem deu o golpe final foi o cavaleiro, se eu tinha correto, ele foi extrair, só que ele não esperou o rei do grupo tentar ajudar ele. Aí foi extrair, falhou no teste e estragou o fígado. Esse momento eu fiquei feliz. Eu fiquei assim, ó. Fiquei assim no início, assim, cara, que estou derrotando o bicho de 15, meu Deus do céu. Aí quando eles falaram no teste, eu fiquei assim. Mas depois disso, eles encontram Triceratops. Mas calma, não Triceratops que a gente tá conhecendo. E sim, Triceratops bípedes, no caso, né, tipo um Triceratops antropomórfico, que no caso são Ceratops. Em Gaurásia existe algumas espécies de lagarto trovão que conseguiram meio que evoluir e vieram os povos trovões, como o Ceratops, que são Triceratops humanoides. E aí eles viram assim, o grupo que tava pancando um Tiranossauro Rex, e aí eles ficaram assim, uou, os caras são barra pesada, mataram um Tiranossauro Rex. Que no caso, esses Ceratops estavam com Artan. Artan foi parar, né, em Gaurásia, em suas aventuras, assim, ele já esteve em Svalas. Ele foi capturado pelos Ceratops, os Ceratops iam matar ele, só que ele conseguiu fazer amizade com os Ceratops. E aí, nesse meio tempo, também conseguiu matar um aspecto de Asgard, que era um totem da Divina Serpente, essa questão de Lorde de Tormenta.
E aí o Arthur tava com eles, o Arthur falou assim, caraca, vocês são muito massa. Aí o Arthur, o Nobre reencontra, né, seu pai depois de muito tempo. E, obviamente, que o Arthur já zoa aí, fala assim, Nobres quer chantá-las, né, por causa das fake news que Cadinho tinha espalhado sobre os heróis de Karsh. E aí tem esse reencontro de pai e filho. Após isso, o Arthur também apresenta, né, que aquele povo lá de Ceratopis, ele fez amizade, né, ele fez amizade com o líder, que é o tal de Clow, que no caso a tradução seria sábio. E aí eu fiz uma coisa engraçada, que tipo assim, o sábio não consegue falar o Valcar, que é o idioma comum de Arthur, mas ele entende. Só que o Arthur, ele não sabe o que o sábio fala. Mas eles conseguem meio que se entender. Sabe uma piada que eu fiz por causa de uns vídeos do Luva de Pedreiro com o Skip, que eu racho o bico de rir quando vejo os dois interagindo. Aí eu fiz algo meio que assim. E aí foi engraçado que o grupo ficou assim, pera, ele não entende o que o sábio fala, mas ao mesmo tempo ele entende o que tá acontecendo. Aí eu fiz um pouco disso, tem muita risada com isso. E aí o grupo vai até a aldeia do sábio pra descansar um pouco, conversar também, né? Pra saber as coisas que o Arthur fez aqui, sabe? Que o Arthur matou um aspecto de Asgard. O Arthur explica a situação, que foi um cara que tentou invocar esse bicho pra tacar fogo, aí foi lá e bateu no aspecto de Asgard pra evitar que tacasse fogo na floresta. E aí eles passam lá. A Nina também aproveita também para conhecer um pouco mais sobre os costumes desse povo trovão, também do Ceratopis, e conhecer um pouquinho mais também de Gaurazia, porque se você leu o Holy Avenger e o Holy Avenger Paladin, você sabe o que a Nyala realmente é, e ela fala que ela tem uma amiga que, né, é de Gaurazia, então ela aproveita bem. E aí, quando o grupo conversa, fala assim, pô, os caras falam assim, ó, vamos te levar de volta pro continente, te levar de volta para Isvalos, pra Caixa, porque, né, o nobre tem um casamento marcado, né, com a rainha Aleph. Então, meio que o vestido do grupo era pegar o Arthur pra ele poder participar do casamento. Mas, nisso, chega um Cerato e informa ao sábio que viram, próximo da aldeia deles, Minotauros. Que no caso, né, eram legionários do Império de Tal que também estavam em Gaurazia. Pensaram que podiam ser gente querendo colonizar a Gaurazia. Os caras foram investigar, né, porque, bem, a gente sabe o que acontece com... Aí sabe o que os colonizadores fizeram. E aí, nisso o grupo sai pra investigar, assim, e aí eu peço eles pra fazer de percepção, eles passam. Lembro que o grupo é péssimo em percepção, mas dessa vez eles passaram. Mas calme, aguarde a aventura 11. Nisso, o grupo passa nos testes de percepção e percebem que eles estavam sendo seguidos por elfos. E aí, né, eles falam assim, pros elfos meio que saírem, e eles sabem que esses elfos são elfos do Império de Tauro. Se você sabe da Lorde Tormenta, você sabe o que acontece com os elfos no Império de Tauro. São arqueiros, obviamente. Só que aí, um dos elfos que estava, obviamente, apontando a flecha pro grupo, porque eles podem ser considerados hostis, reconhece a Alissa. Aí, tudo deu ruim. Que no caso, quem desse elfo conhecia a Alissa e fica surpresa assim, nossa, você tá viva, cara. Todo mundo pensava que você tinha morrido. Aí a Alissa, nisso, eu peço pro grupo também fazer um teste de percepção, e o grupo percebe que, no caso, principalmente o nobre que gastou prêmio pra isso, percebe que quando a Alissa encontrou esse elfo que ela conhecia, ela já pegou o arco e já estava pronto para atacar ele. E aí, obviamente, que o nobre a impede, aí os caras falam assim, ó, vamos te levar de volta, pô, a família Nero, que era a família que a Alissa servia, obviamente sendo forçada, o caso queria reencontrar ela, já que ela sabe que ela tá viva, né? Tinha que formar também um tal de Lucius Nero, que era o comandante dela, que, pô, todo mundo ia ficar feliz com isso. E obviamente que o grupo falou assim, mano, não. Aí começou, obviamente, que o elfo tentou assim, não, vamos lá, pacificamente, pô, você tem que ir lá, pô, você faz parte da família Nero, pô, sabe, vocês estão descumprindo a lei se vocês não fizerem isso do Império de Tauro. Aí eu falei assim, mano, não. Aí eu falei assim, mano, então vou ter que levar a força. E aí começa o combate. O combate, obviamente, era fácil, porque são alguns elfos arqueiros, então foi mais como se divertir espancando eles, mas obviamente ninguém matou nenhum dos elfos, apenas os nocautearam. Só que aí após o combate, o grupo notou que a Alissa ia matar os elfos, porque ela falou assim, ó, esses caras, eles servem o Império de Tauro como escravos, e eles não vão mudar. Por favor, permita acabar com o sofrimento deles. Aí o grupo ficou assim, mano, rapaz. Nisso, o que o nobre decide fazer? O nobre tenta convencer a Alissa a não fazer isso. Ela fala assim, pô, se permitiu para eu poder ter livre-arbítrio. Então permita
o Silver Verde. Aí o Nobre foi muito esperto, ele usou aquela carta que ele sabia que ela iria obedecer, que era assim, ó, se você fizer isso, eu não posso mais me considerar o cavaleiro que você se tornar meu escudeiro. Então, se você fizer isso, eu volto pra Ordem da Luz e falo pra remover o meu título de Cavaleiro da Ordem da Luz. Aí a Alissa desistiu de assassinar os elfos escravos. E aí, o final deu aquela acalmada, assim, ela também pede desculpa pro Nobre, assim. E aí o grupo decide, mano, a gente vai encontrar esse Minotauro que ele sabe que ele tá ali, nessa ilha, no caso ele tava na praia, né? E eles vão arregaçar com a cara desse Minotauro do Império Tal. Esse foi o momento, né, que eu quis introduzir o Império Tal pra mostrar, ó, o Império Tal, os caras não prestam, esses caras são terríveis, os Minotauros do Império Tal, eles são terríveis, são gente de má índole, mau caráter, pessoas ruins. E eles sabiam que esses minotauros, esses legionários, eles estavam lá porque estavam atrás de um pirata conhecido como Aranha, que tinha sequestrado escravos e minotauros, e o rastro levava até Gaurásia. Calma, eu falo sobre esse Aranha. Nisso o grupo vai então até a praia, encontra outros elfos e esse minotauro Lucius Nero, comandante legionário, e outros legionários e um centurião que estavam lá apenas protegendo a praia de qualquer dinossauro ou algum outro monstro de Gaurásia. E aí o grupo encontra o Lúcio fica surpreso ao ver o grupo, principalmente a Alice, e fica assim, caraca, você tá viva? Só que aí, obviamente, que o Nobre tava tanto ódio, o prenúncio do Dark Nobre, aguarde a Aventura 11. E aí, o Nobre desafia o Lúcio, junto com o grupo dele, contra os legionários dele em um duelo, assim, cara. Desafia eles pelas coisas que eles fizeram com a Alice. Obviamente, o meu tá não entendendo nada. Como é que tá acontecendo? Pô, tô feliz, cara, que a minha escrava, ela tava viva, tô feliz com isso. Aí o grupo ficou assim, mano, todo mundo ficou irado com isso. Ficou assim, aê, consegui fazer o grupo ficar com ódio dos Minotauros do Império de Tauro. E aí, cara, começou um combate, que foi um combate até que de boa, porque, mano, a clériga debufou os inimigos de uma forma que aí, mano, o Barbo foi lá e, fazendo seu trabalho de grande DPS, arregaçou com os legionários. Só que no meio do combate, né, o Lúcio falando algumas palavras assim, falou assim, mano, tô querendo bater com a gente, cara. A gente aqui é o que os heróis tá atrás de um criminoso e estão tentando nos matar. Vocês são criminosos do Império de Tauron. Pô, o que vocês estão fazendo? Aí fala assim, pô, Alissa, eu fico feliz de ter te encontrado. Pô, vamos voltar pra casa, a família inteira vai comemorar com saber que você tá viva aí, mano. Nisso o Nobre ficou pé da vida e o Nobre, no caso, o grupo derrotou o Minotauro. Só que antes, ele até falou assim, mano, eu te deixo você fugir. Aí o Minotauro falou assim, mano, jamais, cara. Tauro nunca permitiria isso. Eu sou um servo de Tauro e jamais vou fugir. Aí o Nobre, pá! Fatality! Finish him! Flores Victory! E aí, a Alice agradeceu o grupo, também chorou porque essa pesadelo da vida dela finalmente acabou. Só que aí o grupo ficou, tá, tem esse aranha que salvou os escravos, vamos atrás dele. Só que antes eles conversaram com os elfos que tinham lutado anteriormente, né, os elfos escravos, e eles conseguiram convencer os elfos escravos a ir para Isvalos, porque se eles voltassem lá pro navio do Império de Tauro, pô, os caras possivelmente seriam mortos ou seriam prisioneiros, porque simplesmente iam desconfiar que eles ajudaram a matar o Lúcius. Então, eles convencem os elfos a ir para Isvalos e ficar lá, ó, fica lá, viu, um pouco. Se vocês não gostarem, pode voltar pro Império, ninguém vai impedir, mas vai lá, sabe, dá uma chance. Eles conseguiram convencer os escravos para irem. Mas, eles então voltam lá para a aldeia do sábio, descansam também um pouco, assim, o sábio também dá uns itens para eles, assim, que só tinha em Gauraz que ele conseguia fazer, que era isso para recuperar a vida, bons itens. Se eu me lembro, acho que o até hoje não usou esses itens, se eu me lembro bem. Agora, depois tem que confirmar com o meu grupo se eles usaram os itens que o sábio deu pra eles, que eram os itens de cura, assim, umas pomadas, assim, que eles usaram ervas para fazer. Nisso, o grupo então decide ir atrás desse tal de aranha. Com a ajuda da Niala, junto com aquele elfo que é um amigo da Alissa, eles conseguem seguir para a direção onde está
o Aranha. No caso, o Aranha estava dentro de um vulcão que estava inativo e quando estava conseguindo chegar próximo, o vulcão se ativa. E aí a Claire, quando fala com os animais, consegue esconder o dinossauro falando assim, mano, que esses caras estão indo pra lá, esses bípedes vão morrer, vocês estão indo pra lá, cara, tipo, o vulcão em erupção, tem que fugir. Aí os caras falam assim, aí escutaram um Tiranossauro Rex falando assim, pera, eles mataram o Tiranossauro Rex? Eu sou o Tiranossauro Rex, eu tenho que fugir daqui. Essa cena assim, e aí eles adentram, então, o vulcão. Lá dentro, explorando o vulcão, eles encontram o aranha. Que o caso, ele realmente é uma aranha. No caso, ele é uma aranha humanoide, que no caso é um aracnarcano. Aracnarcano, acho que é o jeito que se pronuncia. Muito legal esse inimigo, eu adoro ele. Eu lembro lá do Tormenta RPG, no Bestiário Volume 2, tem ele lá. Um inimigo muito legal, o visual dele e também um pouco da lore. Fico feliz de ter ele lá no Só Aventuras do T20, ter a ficha dele para Tormenta 20, que eu acho muito legal. Esse inimigo, um inimigo bem poderoso por causa da magia ferver sangue. E o grupo vê ele e também um astranoide, que são pessoas que viraram aranhas monstruosas, que ele estava sequestrando escravos e outras pessoas libertaram para transformar eles em aranhas bípedes, aranhas meio que humanoides, só que são monstros, para servir a Megalock. Nisso também, ele estava fazendo um vulcão de erupção para criar um monstro conhecido como Senhor da Montanha, um monstro de Megalock, para marchar até o continente e devastar o continente, para tentar começar meio que uma era dos monstros novas, onde o forte sobrevive e o fraco morre. O grupo luta contra o Aracnarcano, e no meio desse combate tinha uma questão que toda a arena dele estava cheia de T e também tinha vários casulos da pessoa que tinha sequestrado, que ao longo das rodadas podia virar essas areias monstruosas e lutar contra o grupo. Nisso, o grupo consegue vencer o Arcano, quase que o Bárbaro morreu, tanto que eu tinha que lembrar, ó, Clériga, se você não curar o Bárbaro, as chances de ele morrer na próxima rodada é muito grande, porque o braço das vivantes dele, que ele pegou lá do Ortruk, faz ele se tornar vulnerável a dano de fogo, e ferver sangue dá dano de fogo, então eu tive que avisar, porque senão o Bárbaro ia explodir. Para lançar o ferver sangue, se você chegar a 0 PV por causa dessa magia, se o personagem morre automaticamente, ele explode em sangue fervente que dá dano em quem estiver próximo. Nisso, o grupo consegue matar o Arcano, o grupo até sentiu nojo dele, conseguiu uma coisa, fazer o grupo sentir nojo do Arcano, porque é uma aranha que baba, fala gosmento junto com os tranoides assim, e eu só tenho medo de aranha, só que não sei porque eu gosto de botar inimigos aranha nos RPGs que eu mestro, isso é meio estranho. Com a derrota do Arcano, o grupo então adentra o vulcão para tentar ver se dá para impedir que o vulcão entre em erupção ou que esse monstro seja criado. E aí, chegando lá no dentro do vulcão mesmo, assim, onde estava acontecendo a erupção, o grupo chega no lugar que tá bem quente. Devia ter usado a questão da regra de calor. Mas acho que não. Mas como já tinha 3 players nessa parte da aventura, então acho que não ter usado mesmo. Nisso, o grupo vê o próprio Megalock surge, desafia o grupo e some, dando origem ao Senhor da Montanha, que a imagem dele é muito da hora, que tem uma ilustração da Jambô sobre meio que uma criatura vulcânica, assim, meio que um gigante de fogo, assim, muito da hora. Eu usei essa imagem, que lembra um pouco Surtur. Qual que é aquele, é o cara que vai destruir Asgard lá no Ragnarok, quando tem o Ragnarok, tem até no filme do Thor Ragnarok, é Surtur, acho que é o nome dele, lembra um pouco, e é o Senhor da Montanha, que é um inimigo muito legal, tem também lá no Só Aventuras, bem legal, porque tem uma mecânica de arena que toda rodado assim, ele rola um DC para ver qual que fica dentro do vulcão, sabe? Foi um combate bem desafiador. Uma mecânica que eu achava que eu não ia usar, que é a mecânica de escalar criatura, foi usada, onde o nobre, junto com o seu cavalo, grande trebuchet, escalou até a cabeça do Senhor da Montanha. Nisso, a Claire teleportou o Bárbaro para a cabeça do Senhor da Montanha, e aí começou um combate na cabeça do Senhor da Montanha. Foi um combate irado, com grande chance de ter morte, porque, cara, caiu uns eventos que se eles tivessem falhado, era muito, né, que eles tomavam, assim, tipo, da Claire cair no vulcão, do Bárbaro cair pedra em cima dele e canecer pra fazer ele tomar mais dano de fogo. Então, cara, foi um combate muito da hora. O Senhor da Montanha também saiu atropelando a galera. O Bárbaro teve que gastar muito PM. E também, o Arcano, que a gente tá anteriormente, ele tem um veneno que ele pode usar nas magias dele, que faz que a pessoa perca pontos de mana. Anote esse ponto de mana, esse único ponto de mana que o Bárbaro perdeu no combate contra o Arcano por causa do
veneno do Araque Arcano que ele consegue colocar nas magias. Anote, lembre-se disso. Nisso, o combate foi mega tenso e muito da hora. Eu achei demais essa mecânica. Sério, coloque essas mecânicas nos chefões assim, principais da sua campanha que ele consegue mexer meio que na arena, assim, onde ele tá acontecendo efeitos aleatórios, assim, sério, é muito legal. Não caiu todos os efeitos, ainda bem, porque os que podiam cair, assim, tinha um que podia dar muito errado, assim, mano, se o grupo falhasse no teste, ia dar muito errado, mas o grupo derrotou o Senhor da Montanha, ele cai, assim, se desfazendo em pedra, o vulcão já para de entrar em erupção, volta a ser um vulcão inativo, e de dentro da cabeça da montanha tinha um rubi da virtude. Aí o grupo assim, caraca. Além disso, tinha o coração do Senhor da Montanha. E aí, o Bárbaro foi tentar comer o coração do Senhor da Montanha para tentar ficar colossal, porque ele é um gigante furioso, né? Só que acontece, ele pega, ele tenta comer, mas por causa daquele único ponto de mana que ele perdeu do Ararne Arcano, por causa do veneno, da magia que ele conseguiu causar, o Bárbaro falha no teste de fortitude e vomita o coração colossal para fora e perde o coração e não consegue virar um gigante furioso colossal. Absoluta Guerra Artoniana. Cara, que tragédia. Foi um combate muito legal. Mas quando chegou na maior conquista de nosso Bárbaro, ele infelizmente falhou por causa de um único PM. Irado. Muito irado. Nisso, com esse combate vencido, o grupo decide que quem ia ficar com o novo Rubi da Virtude seria o Bárbaro. Após derrotar o Senhor da Montanha e evitar que o monstro colossal isse pro continente, eles então voltam para a aldeia do sábio, descansam, conversam mais um pouco e decidem partir para Gauraza, rumo, né, obviamente, a Isvalas. Nisso, quando eles vão para caminho para chegar até o navio, né, o Escolha Certa, eles encontram um Eradan que estava se projetando como uma imagem ilusória, assim, né, algo um pouco parecido como aquele comandante do Orc fez lá na Aventura 7, e ele é um Eradan. Eles descobrem que em Gauraza tem algumas estruturas de Eradan. E esse Eradan é Gauro, o primeiro Eradan. E ele explica, principalmente para a clériga, que é uma Eradan, sobre o que aconteceu aí. No caso, se vocês lerem lá no Atlas de Arthur, ou se vocês forem pegar uma revista lá do Tormenta D20, que é Gauraza, lá explica o que é Gauraza. Para quem não sabe, Gauraza, né, é um plano de Lena, que no caso foi arrancado e tacado em Arthur, que no caso era o lugar onde os Eradan viviam, porque o primeiro Eradan, que é o Garlo, olha só, ele gritou com Lena, que é uma deusa que fez ela chorar, e obviamente, fazer uma criança chorar por nada, só porque você é uma péssima pessoa, é terrível. E aí, ele foi banido do plano de Lena, junto com o seu povo, e mandado para Arthur, em Gauraza, né, que no caso foi uma parte do reino de Lena que foi arrancado, que essa parte que o Eradan vivia, e tacaram em Gauraza. Esse Garon, ele é o primeiro Eradan, logo ele é o vô da clériga. Revelações. Mas então, com isso, o grupo então consegue finalmente partir de Gauraza após resolver dois grandes problemas, e com o novo Rubi da Virtude, mas com o nosso Bárbaro um pouco derrotado por não ter conseguido o coração do Senhor das Montanhas. Mas eu acho que vai ter mais outras chances. Então, essa foi a primeira parte, assim, né? Vão ser 3 aventuras no nível 10. Essa foi a primeira parte, ainda falta mais 2. E aí o grupo parte para Isvalas. Bem, essa foi a primeira parte da aventura 10, né? Bem-vindo à selva, onde o grupo foi para Gauraza. Cara, eu nunca tinha mestrado uma aventura em Gauraza, eu fiquei com várias ideias de fazer coisa em Gauraza, porque é muito legal, ainda mais se você ler lá no Atlas, ler materiais mais antigos sobre Gauraza, também ler a aventura que tem lá no Só Aventuras do Tormenta 20 e também no Tormenta RPG que se passa em Gauraza, que é a expedição de Darvos, eu acho que é o nome, dá muitas ideias para aventuras em Gauraza. Comente aí, né, como foi a sua aventura de nível 10, se você fez ela ser mais longa, comente aí, ou se você usou a do próprio livro, que era do artefato de Cross. Então, é esse vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva o canal, quem não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, porque não gostou, e até o próximo vídeo. Falou, galera!